Saudações a todos, aqui quem fala é o Wallace Econobelinos, instrutor da Ordem Druídica Rama de Carvalho, e trazendo como tema para esse vídeo Magia Natural, Ervas 1. Plínio o Velho foi um dos mais citados cronistas romanos quando o assunto são os celtas. E ele era principalmente um estudioso do mundo natural. Daí o seu interesse nas práticas dos druidas. Ainda que sua autenticidade seja contestada por alguns, sua descrição da cerimônia dos druidas no bosque da Terra dos Carnutos, onde eles escalariam um altivo carvalho para cortar o visco em seu topo com foices douradas e recolhê-lo com mantos brancos antes que tocasse o chão, povoa a imaginação da grande maioria das pessoas que possuem algum interesse na história céltica. Muitos outros falaram da ligação dos druidas com as ervas. Desde o grego Estrabão, que citou a ligação dos druidas e dos vates com a chamada filosofia natural, até o relato de Tácitos, sobre o massacre na ilha de Mona, onde é dito que uma das primeiras ações dos romanos após o massacre dos druidas foi cortar os bosques sagrados da ilha. Analisando os relatos do período clássico, bem como as reminiscências do folclore, fica bem clara a importância que os celtas em geral davam ao uso das ervas, tanto para uso mundano quanto para as práticas mágicas e espirituais. Essa é a verdadeira magia das ervas. Possuir propriedades especiais mesmo quando não são usadas de forma mágica ou espiritualmente. Mas as formas de utilização das ervas são muitas e variadas. A magia herbórea se divide entre a magia pura e a utilização prática, que não é menos mágica apenas por ser reconhecida como válida pela ciência. Ambas devem ser praticadas com todo o cuidado por diversos motivos. Deve-se respeitar o poder das plantas. E só assim se pode acessar plenamente o seu potencial. Mais do que isso, devemos ter absoluto cuidado com todas as formas de uso que envolvem algum meio de consumo interno da erva, seja ingerida, inalada ou qualquer outra. Toda e qualquer quantidade que for descrita, ela deve ser respeitada e não alterada em nome de um efeito maior. O seu efeito máximo já foi estudado e descrito, e qualquer forma de aplicação poderá ser diferente, poderá ser perigosa para o utilizador. Por isso, a responsabilidade é imprescindível. É possível escrever um artigo sobre o uso das ervas na antiga Gália. É possível escrever um livro sobre os curandeiros de Medvai. É possível escrever uma enciclopédia sobre o conhecimento gaélico das ervas. Mas todos cairão em uma situação semelhante. São limitados por suas épocas. Muito do conhecimento tradicional sobre ervas dos povos antigos se provou acertado, mas uma quantidade nada pequena se mostrou extremamente arriscada para o uso humano. E hoje sabemos muito mais sobre o teor tóxico de diversas delas. Mesmo que elas realmente tenham sido usadas, o conhecimento sobre seus usos e quantidades seguras foi perdido. E nem deveria ser citado que não é do interesse de ninguém testar os limites em si mesmo. O que não quer dizer que não possamos trabalhar com o conhecimento tradicional sobre ervas no mundo atual. Só precisamos combinar a tradição com o conhecimento científico, para que tudo seja feito de forma segura. Um adendo final é que todas as práticas que iremos descrever aqui são principalmente ilustrativas,
com propósitos de exemplos sem grandes aprofundamentos. Nesse momento vocês já devem ter conhecimento bastante para trabalhar seus próprios encantamentos com propósitos específicos. Práticas específicas que sejam relevantes bastante para receber uma descrição detalhada serão trabalhadas em momentos propícios. Falando agora sobre as formas de uso das ervas, existem quase tantas formas para se utilizar as ervas quanto há ervas. Muitos povos as utilizaram de formas muito diversas, enquanto outros as utilizaram de forma extremamente semelhantes. Por essa razão, esse trabalho sobre ervas ele acaba sendo o menos culturalmente específico de todo o nosso estudo. O conhecimento da natureza é universal e dessa forma ele deve ser preservado. No estudo das culturas antigas, é praticamente impossível separar a história do mito no que concerne ao uso de ervas por todos, e nenhuma cultura é exceção. Por isso reitero que o conhecimento prático do mundo mundano deve estar sempre aliado ao espiritual dentro do uso das ervas por questão de segurança. Também deve ser entendido que o próprio uso prático das ervas fazia parte do que os antigos acreditavam ser a magia das ervas. Muitas das ervas que trataremos nesse capítulo são ervas comuns, de fácil acesso ao nosso país. A cultura da bruxaria fala de muitas ervas misteriosas, com propriedades miraculosas, mas elas são justamente as ervas que eram comuns nas terras da Europa. E as ervas daqui, elas não ficam nada atrás daquelas em propriedades práticas ou mágicas. Além disso, devemos lembrar que muitas das culturas de ervas que hoje são plantadas por aqui foram trazidas do velho mundo por nossos bisavós durante os tempos de imigração e diáspora. E com um pouco de estudo botânico, todos notarão que uma grande quantidade de ervas totalmente conhecidas em nossas terras tiveram sua origem em lugares bem distantes. O estudo dessas plantas comuns pode parecer muito primário e será para alguns que já têm experiência com ervas, mas sempre há algo a ser aprendido com elas e, mesmo que não seja um conhecimento que traga novidades, ele será desenvolvido mais à frente. E principalmente através do conhecimento de como utilizar as ervas do dia a dia, se consegue o conhecimento necessário para o uso mágico de outros tipos de ervas. A magia está dentro de todas elas. A erva que acalma, que cura, que centraliza, tem tanta magia quanto aquela que é jogada dentro do caldeirão para maldições. São apenas formas diferentes de magia. E todas fazem parte dos ensinamentos da Terra, da filosofia natural, que Strabão dizia ser o domínio dos Vates e dos druidas. Começando por como se encantar e sintonizar as ervas, trabalhar com a herbologia com respeito é um procedimento espiritual e mágico. É algo bem diferente de um procedimento mundano, automático, desprovido de significado, feito apenas pela prática. Como todo procedimento mágico, o seu objetivo com as ervas deve ser potencializado com a intenção. Uma das práticas mais comuns utilizadas para alinhar a intenção com a energia da erva é o encantamento. Ele pode ser utilizado tanto para uma única erva quanto em uma mistura, mas deve ser feito sempre logo antes da sua utilização.
Se várias ervas são necessárias para um procedimento mágico, elas podem ser encantadas todas juntas, ou cada uma encantada por vez, enquanto são adicionadas à mistura. Encantos preliminares também podem ser realizados quando a erva está sendo colhida no jardim, horta ou em meio à natureza. Não é algo tão complexo. Basta ir até a muda, fechar os olhos, sentir a planta, sua força e então pronunciar a sua intenção com aquele ramo, pedindo a sua permissão. Não é necessário nenhum idioma obscuro para isso, pois a linguagem deve ocorrer de espírito para espírito, mas ela deve expressar o seu pedido e a sua intenção. Por exemplo, eu peço, ó alecrim, ó orvalho do mar, que um dos seus ramos me seja dado em nome de minha saúde e minha boa memória. Para aqueles que já dominam a arte do encantamento de forma mais profunda, praticamente qualquer forma conhecida pode ser aplicada para potencializar a ação, ainda que a repetição de uma frase seja a forma mais comum nesse caso. Porém, o encantamento realizado durante a colheita da erva é apenas preliminar, e muitas vezes ele não está disponível para todos os que vivem nos grandes centros urbanos. Para sintonizar a erva com seus objetivos é necessário senti-la. Então, antes de você preparar quando você estiver iniciando o procedimento que você vai usar a erva, prepare-a. E então coloque-a em algum lugar onde você possa vê-la. Olhe para ela com calma e perceba todos os seus detalhes, pensando nas propriedades dessa planta. Pessoas que já possuem os sentidos espirituais mais desenvolvidos poderão se concentrar nas forças correndo nos veios da planta. Então pouse sua mão gentilmente sobre ela, mentalizando firmemente a sua necessidade, podendo incluir um processo semelhante ao anterior, encantando as ervas com a sua intenção, enquanto as reúne para o seu processo. Novamente, as diferentes práticas de tecer o encantamento podem ser utilizadas como a repetição ou um termo de potencialização. Um novo exemplo aqui. Alecrim, orvalho do mar. Eu te desperto, orvalho do mar. Eu convoco suas capacidades, orvalho do mar, para minha memória, ó orvalho do mar. Entenderam a questão da repetição, usando o termo orvalho do mar? Nós explicaremos por que o alecrim é chamado dessa forma mais adiante. Mas, para aqueles que possuem outras formas de aumentar sua concentração, intenção e devoção, ervas também podem ser utilizadas. Por exemplo, um devoto de Keridwen poderia se utilizar de um caldeirão ritualístico, enquanto um devoto de Armide poderia utilizar um manto, talvez um Brat Armecha, previamente preparado. Nessa situação, uma oração devocional às entidades invocadas deve ser feita pedindo seu apoio. Falando agora sobre os pessários e as simulacra. Os pessários são aqueles pequenos sachês ou sacos feitos de tecido ou couro, por exemplo, como esse aqui. Feitos de tecido ou couro em que as ervas são colocadas no seu interior. É utilizado principalmente para procedimentos mágicos em que as ervas precisam ser levadas para algum lugar ou carregadas consigo. Sua criação é simples e você só precisa de uma pequena quantidade de tecido, mais ou menos do tamanho de um lenço, e de algum tipo de barbante ou alguma forma de amarrá-lo.
além das ervas, é claro. Você pode trabalhar em algum lugar que tenha algum simbolismo especial para a utilização de ervas, como o caldeirão ou o manto citados anteriormente, e a sua utilização é simples. Realize todos os procedimentos de sintonização das ervas com os encantamentos, sentindo a sua força, e então dobre o tecido para formar o pequeno saco. Com isso, você pode amarrar as pontas com a corda, o barbante, o cadarço. Ele deve ser amarrado firmemente para que não possa se abrir facilmente. As tradições mágicas divergem sobre o número de nós que devem ser dados, mas a tradição céltica é famosa pela sua triplicidade. A cada nó, um novo encantamento envolvendo a intenção mágica ou as propriedades das ervas deve ser repetido. Com esse nó, eu agora selo esse pessário, guardando as bênçãos da saúde e da boa fortuna. Apenas um exemplo. E então o pessário pode ser guardado ou carregado consigo. É importante que o tecido não seja grosso o bastante para impedir que o aroma das ervas seja impedido de sair. Os simulacra são uma prática que a cultura moderna normalmente associa ao voodoo do Haiti, mas que na verdade ele possui paralelos ou semelhantes em quase todas as culturas do mundo. É a prática de criar uma representação humana em busca de um efeito mágico específico. No caso aqui descrito, são utilizadas ervas para potencializar o efeito mágico. E este é um tipo de feitiçaria de apenas autoindução. Existem formas agressivas de utilização mágica do simulacra, inclusive entre os celtas, como achados arqueológicos nas Ilhas Britânicas demonstram. Mas não vamos deixar isso um pouco mais para frente. Existem versões bastante comuns que eram construídas até bastante recentemente, que possuíam a intenção de buscar as bênçãos para a colheita, mas essas costumam estar associadas a rituais sazonais específicos. As versões que vamos exemplificar aqui têm a intenção de trabalhar os potenciais místicos das ervas em uma forma de feitiço. A sua criação é simples. Você só precisa criar um boneco e em forma humanoide, podendo usar uma variedade de materiais, tanto tecido, ramos de trigo ou as próprias ervas, se os seus caules permitirem esse tipo de manuseio. Essa representação deve então receber as ervas adequadas no seu interior, mesmo que as próprias já tenham sido usadas. Na confecção, é o interior que interessa, sendo obviamente ervas utilizadas apropriadas ao seu propósito. Todos os procedimentos verbais descritos acima podem ser utilizados durante a confecção, ainda que, em um processo dessa complexidade, talvez um cântico, um mantra contínuo possa ser mais apropriado. Como sempre, a intenção deve estar na mente do artífice e sendo carregada no processo de criação. O simulacrum pode ser colocado em um altar, onde pode ser buscado quando com necessidades das propriedades nele contidas. Quando não estiver em uso, guarde-o em algum lugar seguro. Após um ciclo das estações, ele deve ser destruído e queimado ou enterrado. Agora falaremos sobre infusões, banhos e incensos. Essas formas são bem conhecidas da maioria das culturas,
e são justamente aquelas que exigem maior cuidado, pois são aquelas que envolvem um contato mais próximo com as ervas, isto é, o consumo. Novamente, todas as quantidades citadas devem ser seguidas à risca, pois elas já estão nas medidas seguras. Ainda que tenhamos escolhido, para exemplo, ervas cujos eventos alérgicos são um tanto raros, um teste médico para detectar alergias também nunca fez mal a ninguém. Obviamente, muitas delas já devem ser conhecidas da sua prática pessoal, da sua prática familiar e da sua experiência. Portanto, elas também podem ser uma ótima linha guia. No final, as ervas curam, mas todo excesso pode ser prejudicial. As infusões são a origem das poções que vemos nos mitos e lendas. Elas consistem em macerar as ervas e as mergulhar em água quente. Normalmente nós usamos o nome para algo semelhante a isso como chá. Mas esse nome ele não existia na antiguidade, na Europa ou no medievo, só vindo a ser conhecido no Ocidente com a popularização da cultura indiana no período colonial. No final, o termo apropriado acaba sendo infusão mesmo, sendo que chá é aquele usado para se referir ao modo indiano, ou seja, com folhas de chá, ao modo oriental. Ainda assim, vamos alternar entre os nomes infusão e chá por uma questão de hábito popular. Não é errado utilizar o termo chá, apenas é importante conhecer o contexto histórico do qual ele foi abordado e associado a esse tipo de prática. As infusões possuem alguns procedimentos a serem seguidos, tais como mantê-la coberta para que pouco do seu vapor seja perdido. E encantar as ervas durante o preparo é interessante também para aproveitar o seu potencial mágico. Onde não houver uma quantidade segura descrita para a infusão, e não houver também uma descrição sobre a toxicidade da erva, uma colher de chá da erva ressecada para cada copo d'água usado é uma quantidade razoável. Para você preparar uma infusão, basta aquecer a água até ferver e então acrescentar essa quantidade de ervas e cobrir. Aguardar cerca de 10 minutos e coar antes de usar. Apesar das infusões normalmente serem consumidas por via oral, elas também podem ser usadas em banhos, que são comuns para espalhar as capacidades da erva ao longo do corpo. Os métodos de criação de um banho são semelhantes aos de uma infusão, mas a presença de um tubo para ajudar a espalhar a mistura pelo corpo ajuda, ainda que não seja amplamente necessário. A criação de incensos também é uma forma de utilização que envolve o consumo da erva, ainda que as práticas tradicionais estejam longe das formas de incenso industrializados que conhecemos. Na verdade, a arte da defumação entre os celtas é bem registrada no folclore gaélico da Irlanda e Escócia, onde ela era conhecida como Sainin ou Glanad, e envolvia a queima das ervas secas e a passagem com cânticos e orações para invocar suas propriedades. Uma variação era especialmente importante, que era o Glanad do Zimbro, que era passado pela casa como uma forma de pedir proteção. Mas as outras propriedades da erva continuam válidas também. Um conjunto de ervas secas pode ser queimado em um maço, popularmente conhecido como smug. Passaremos mais logo agora
as instruções para como criar um deles. O que torna a ignição muito mais eficiente, pois ervas espalhadas tendem a queimar mais rápido. O uso de turíbulos pode ajudar também. Eles são criados para isso. Mas a quantidade de ervas utilizadas tende a ser maior. Quanto aos incensos industrializados, apesar de não serem o tipo mais bonito ou simbólico de utilização, eles também podem ser mantidos nas suas práticas, pois eles mantêm as propriedades das ervas na sua manufatura, na sua construção, na sua confecção. Falando agora sobre como criar um feixe de ervas, é um procedimento bastante simples e que pode ser utilizado para você criar seus próprios incensos, entre aspas. Você vai precisar de aproximadamente 9 ramos de ervas frescas escolhidas à sua escolha, por suas propriedades aromáticas e mágicas. Uma tesoura e um barbante ou outra forma de amarrar as ervas. Antes de tudo, você vai aparar as flores e ervas no tamanho adequado. Não precisa ser muito longo, ou você pode ter problemas para manter o feixe amarrado. Um tamanho de uma mão normalmente já é o bastante. Um pouco maior do que isso em comprimento. Prenda um longo pedaço de barbante ao redor da base do seu feixe de ervas e continue enrolando-o firmemente até chegar ao topo. Certifique-se de enrolar o barbante o mais firme possível para que ele permaneça amarrado quando as flores secarem e colherem. Inclusive podendo fazer também uma volta descendente, se você optar, para fazer a amarração final na base. Apare todas as ervas que estiverem saindo do feixe. Deixe o feixe secar por pelo menos 2 semanas. Para usá-lo, acenda o feixe seco com um isqueiro ou fósforo. Você pode usá-lo para defumações em geral, inclusive para o signing. E você pode reutilizar o mesmo feixe até que não haja mais nada para queimar. A partir daqui, vamos começar a falar sobre ervas específicas. Apresentaremos 9 ervas falando sobre suas propriedades físicas e mágicas espirituais. E em alguns casos, como o caso do alecrim, por exemplo, vamos citar até mesmo alguma forma de uso de forma completa. Mas, como eu disse, no geral, nós vamos apresentar tudo de forma para exemplificar, para que todos possam apresentar suas experiências pessoais, com base em todas as recomendações de segurança e sua própria inspiração. Começando então pelo alecrim, o Rosmarinus officinalis é original do Mediterrâneo, da família das labiadas. Normalmente suas partes usadas são toda a erva. Nas tradições mágicas, ela é um símbolo da amizade, é regida pelo Sol e é uma planta do gênero masculino. Seu uso mágico está principalmente na purificação. O alecrim é uma das ervas mais conhecidas e utilizadas no mundo, inclusive no Brasil, até mesmo na culinária, pelo seu aroma característico. Seu nome, Rosmarinus, seu nome científico, Rosmarinus, significa orvalho que vem do mar, pois ele crescia sozinho nas praias do Mediterrâneo, onde era colhido. Inúmeras lendas são atribuídas ao alecrim. Na Sicília,
era dito que as crianças das fadas se transformavam em cobras e brincavam às sombras dos alecrins. Em algumas versões do conto da Bela Adormecida, é dito que o príncipe utiliza um ramo de alecrim para despertá-la. Algumas pessoas acreditam que o alecrim só floresce na casa de um homem justo. Outros acreditam que isso só ocorre na casa onde quem manda é a mulher. Os antigos estudantes e postulantes a filósofos da Grécia amarravam ramos de alecrim às cabeças, pois acreditavam que ela fortalecia a memória. E, acima de tudo, era considerada a erva da amizade na Itália e na Grécia. Também era usada nas grinaldas das noivas, para dar sorte, nos enterros, para trazer paz à alma morta, e queimada como incenso nas igrejas e hospitais, como forma de purificação. Algumas lendas, principalmente na região da França, dão conta de que um ramo de alecrim colocado debaixo do travesseiro afasta pesadelos, e que os jovens apaixonados passeavam com um ramo de alecrim nas mãos para tocar a pessoa amada. Ou seja, o número de lendas atribuídas ao alecrim é enorme. Costuma ser usado na medicina alternativa como um tônico cardíaco, mas também para enxaqueca, para os rins, para equilibrar a pressão, para as dores do reumatismo, para a digestão e mesmo para a depressão. É usado principalmente em infusões, vinagres e óleos. Mas, além das formas básicas, ele possui uma forma mais específica de uso, que foi conhecida como a água da rainha da Hungria, utilizada principalmente para dores nas juntas. A lenda diz que a rainha Isabela da Hungria, já em uma idade muito avançada, e sofrendo terrivelmente do reumatismo, teria recebido essa receita de um anjo disfarçado de um ermitão. Após usar a receita por um ano, ela teria recuperado a saúde e a beleza a ponto do jovem rei da Polônia a pedir em casamento. Anjo ou não, a lenda da receita passada por um ermitão mostra que esse tipo de prática era esperada das pessoas sábias que desenvolvem seus dons naturais à parte da sociedade moderna. Para aqueles que são interessados em preparar a água da rainha da Hungria, o procedimento não é muito complexo. Você precisa preparar uma tintura de alecrim e outra de lavanda. Misturar 3 partes dessa tintura de alecrim com uma parte da tintura de lavanda. E aí usar esse líquido para massagear as juntas doloridas. Para preparar essa tintura, que é uma forma diferente da infusão, você vai precisar de 600 ml, ou seja, 2 xícaras e meia, de álcool de cereais e 40 gramas de erva bem amassada, um punhado grande. Coloque em um vidro bem fechado, de preferência escuro, e deixe macerar lá dentro por um mês. Coe e use. Não tem prazo de validade. Lembrando novamente as proporções. São 3 partes da tintura de alecrim para cada parte da tintura de lavanda. Ela é 3/4 tintura de alecrim e 1/4 tintura de lavanda. As tinturas elas não são consumíveis via oral. Elas são usadas apenas para uso externo, para esfregar na pele e no corpo. Tudo bem? A próxima erva sobre a qual vamos falar é a Aquileia, ou a Aquileia millefolium.
original da toda a Europa, da família das compostas, cujas partes usadas são principalmente as folhas e flores. Nas tradições mágicas, ela é um símbolo do matrimônio e é regida pelo planeta Vênus, do gênero feminino. Seu uso mágico é principalmente na saúde e no amor. As lendas mais antigas sobre a Aquileia remontam à Guerra de Troia. É dito que quando Paris envenenou o calcanhar de Aquiles com sua flecha, ele teria que ser tratado com folhas dessa planta para mitigar seus ferimentos, e assim ela recebeu o seu nome. Ela foi uma das mais usadas da história para tratar feridas de armas brancas, mesmo que Aquiles não tenha sobrevivido na mitologia. Era usada para úlceras e inflamações por Dioscórides, e alquimistas renascentistas a recomendavam para doenças das partes secretas do corpo. E, pelo menos em parte, as lendas a seu respeito correspondem à verdade, pois é uma planta antisséptica, com propriedades fantásticas, sendo utilizada contra infecções, ferimentos, úlceras, contusões, hemorragias do nariz e hemorroidas. No uso interno, o tônico da Aquileia é usado para digestão, cálculos renais e calmante cardíaco. A Aquileia, como toda erva, deve ser usada com parcimônia, ainda que a possibilidade de intoxicação com ela seja pequena. A erva macerada e ainda úmida pode ser colocada em curativos para controlar infecções, mas sem exageros. Apenas um pouco para recobrir. Já o uso interno pode ser feito em infusões, usando somente as folhas, naquelas proporções que citamos. Uma colher de chá para cada xícara. As flores podem ser usadas em loções e óleos para a pele. Amuletos feitos com aquileia têm por objetivo a proteção contra roubos, cegueira e, ironicamente, latidos de cachorro. Mas, claro que eles também devem ser imbuídos de um encantamento específico. Um ramo de erva debaixo de um travesseiro de uma jovem em uma data especial poderia fazer com que ela sonhasse com seu futuro marido. A próxima erva do qual falaremos é a arruda, ou Ruta graveolens, original do sul da Europa, da família das rutáceas. Suas partes usadas são as flores e as folhas. Nas tradições mágicas, ela é um símbolo do arrependimento, regido pelo planeta Marte, do gênero masculino, e no uso mágico ela é relacionada à força mental. Bastante conhecida dos hábitos dos brasileiros, hábitos estes trazidos de Portugal, de usar um raminho através da orelha para evitar mal-olhado, ela possui uma história bastante antiga na prática mágica, conhecida tanto por tradições europeias quanto africanas. Era considerada uma erva santa, sendo usada pelos padres para aspergir água nos fiéis durante a missa. E essa prática nasceu por ela ser considerada uma protetora eficiente contra a feitiçaria. Ela está nessa lista por um motivo diferente. Para lembrar que nem todas as ervas são usadas para o consumo interno. A arruda não é usada sequer como tempero na culinária. E não se fazem chás ou infusões com essa planta sem um controle absolutamente rigoroso, pois ela tem potentes propriedades abortivas, além de poder causar outros efeitos colaterais, tais como confusão mental, dores intestinais e até mesmo convulsões.
Ou seja, ela está na lista por ser uma erva que deve ser usada com extrema cautela, mesmo que ela seja amplamente conhecida dentro do folclore nacional. Ou seja, nós normalmente nos restringimos ao seu uso mágico e dificilmente usamos para uso interno, uso de consumo. Não quer dizer que ela não tenha utilidade medicinal. Pelo contrário, infusões de arruda já foram usadas para tratar reumatismo, problemas cardíacos, histeria e para cuidar do apetite e da digestão. Mas a medicina tradicional, nesse caso, é uma fonte mais segura quanto ao seu uso. Ela é também usada em pessários, e esse tipo de uso mágico não tem restrições, para evitar influências maléficas. Como não são ingeridos, a quantidade de arruda usada neles não influencia a segurança. Uma antiga receita, conhecida de uma lenda britânica, dizia que um grupo de ladrões era imune à peste negra por conta de um vinagre mágico que utilizavam e que invadiam casas dos mortos para roubar, sem jamais sofrerem as consequências da doença. A receita se utilizava de um galão de vinagre de vinho, arruda em quantidades mínimas, de 3 a 6 folhas, sálvia, losna, menta, alecrim, lavanda, além de um tempero de cânfora, alho, noz moscada, cravo e canela. Tudo deveria ficar maturando por um mês e então coado. Não é necessária uma segunda maturação, pois já usa vinagre na sua composição inicial. Esse tipo de vinagre é comprovadamente um antisséptico eficiente para a medicina. E novamente, e por último, um aviso. A Ordem Druídica Ramo de Carvalho não incentiva a utilização desta erva sem controle e não incentiva nenhum uso de consumo interno desta erva. Apenas a sua utilização para consumos, para usos mágicos e espirituais. Ela está nessa listagem simplesmente porque ela é muito conhecida nas tradições folclóricas do nosso país. E justamente por isso é importante que os seus riscos sejam conhecidos por todos. A próxima erva sobre a qual falaremos é o borago, ou Borago officinalis, original do Mediterrâneo, família das boragináceas. Suas partes usadas são as flores e as folhas. Nas tradições mágicas, ela é um símbolo da coragem. O seu planeta regente é Júpiter, o seu gênero é masculino e seu uso mágico é para a força psíquica. Muitos consideram o borago a erva da coragem. Outros a associam à alegria. Era dito que os guerreiros da Gália, celtas portanto, bebiam vinho de borago antes da batalha. Já os romanos olhavam para o outro aspecto da erva, seu dito ego borago gaudia semper ago, eu borago sempre trago alegria. É bem conhecido. Uma mescla das duas visões é vista na tradução do herbalista inglês do século XVI, Gerhard. Eu, borago, sempre trago a verdade. Dioscórides escreveu em sua obra De Materia Medica que o borago alegrava o coração e curava a depressão, enquanto o grande naturalista Plínio o Velho citava que ele deixava o espírito valente e a vontade forte. O fato de Plínio ter estudado os povos célticos na Gália a fundo pode ser um indicativo de ele fazer essa associação do borago com a coragem, assim como era dito dos gauleses. É uma planta de fácil aclimatação no Brasil,
mas ainda não tão fácil de ser encontrada. Mas a medicina alternativa utiliza o chá de borago principalmente para gripes, bronquites e resfriados. É um antitérmico eficiente, pois possui alta quantidade de sais minerais. Por essa razão, também costuma ser útil para aumentar a produção de leite das mulheres em fase de amamentação. Um emplastro de folhas de borago, batidas e embebidas na água quente, é eficiente contra inflamações e artrite. Um uso específico da erva é o seu xarope, sendo usado principalmente para problemas renais. O seu preparo é bem simples. Coloque algumas folhas, botões e flores de borago no liquidificador com água morna. Bata bem, coe num pano fino, como uma fralda, uma gaze, e faça o xarope usando para cada 100 ml de chá 100 gramas de açúcar cristal, tomando cuidado para não ficar muito mole nem para virar uma bala. Aqui entramos nas habilidades culinárias. 2 colheres ao dia ajudam bastante no caso de infecção urinária. Outro uso comum do borago é o cosmético. As folhas de borago devem ser bem maceradas e misturadas à água fervida. E então a mistura deve ser coada. Ela deve ser passada no rosto limpo, evitando a região dos olhos, e ajudará a revitalizar a pele, dando uma aparência mais jovem. A utilização mágica do borago é muito comum, principalmente na região do sul da França, e é dito que carregar um ramo de borago traz coragens aos homens, bem como usar a sua flor, que é uma bela estrela azul, na lapela, tem a lenda de trazer proteção. O seu chá é dito aumentar a vontade das pessoas, bem como aumentar as suas capacidades psíquicas já existentes. Nossa quinta erva a ser tratada será a calêndula, ou Calendula officinalis, original do sul da Europa, da família das compostas. Suas partes usadas são as flores, e nas tradições mágicas ela é símbolo do amor, regida pelo sol, e do gênero masculino. Seu uso mágico, sonhos visionários. O nome da planta foi dado pelos romanos, que tinham o hábito de plantá-la no início de cada mês, nas calendae. Mas ela é mais conhecida pelo seu nome folclórico, a noivinha do sol. Essa é uma plantinha muito conhecida e sensível, mas que possui inúmeras utilizações na magia, principalmente nas tradições do Mediterrâneo. Na Espanha, no final da Idade Média, amuletos de proteção eram confeccionados com flores de calêndula, colhidas quando o sol estivesse entrando em Virgem, embaladas junto com um dente de lobo em folhas de louro. Já no Reino Unido, as jovens que tinham dúvidas sobre qual pretendente escolher costumavam passar no corpo uma mistura de calêndula, tomilho, losna e manjerona maceradas em vinho e mel, fazendo uma oração para sonhar com o noivo adequado. Nos tempos cristãos da Idade Média, a oração era feita a São Lucas, mas essa prática pode ter origens anteriores. No México, um tipo de calêndula americana era considerada pelos astecas o sangue dos companheiros mortos pelos conquistadores espanhóis. Outras utilizações dessa erva dentro da magia incluem a guirlanda de calêndula na porta, que impede a entrada do mal, o buquê de calêndula colocado debaixo da cama, para fazer com que os sonhos se realizem, sendo que, é bom lembrar, nem todo sonho é bom. E uma antiga lenda da região de Portugal e Espanha
ainda dizia que a menina que andasse descalça sob as pétalas de calêndula conseguiria entender a linguagem dos pássaros. Certamente um resquício de alguma prática mágica que nos foi perdida. Na medicina natural, sua utilização é quase tão ampla quanto na magia. O chá de calêndula é usado para aliviar cólicas, dores de estômago, resfriados, e algumas pessoas mais velhas acreditavam que trazia alívio até mesmo da tuberculose. Mas os óleos e loções de calêndula são as suas formas mais conhecidas de uso, por suas capacidades no tratamento da pele são fantásticas. A loção de calêndula ainda é um remédio muito utilizado para queimaduras, além de as infusões de calêndula serem perfeitas para banhar bebês e pessoas de pele sensível, além de macerar suas pétalas até o pó gerar um excelente talco. Ela é um anti-inflamatório natural, além de ajudar na cicatrização, úlceras, impétigo e feridas. Um tipo de óleo de calêndula é muito usado para a pele e é fácil de ser feito. Basta deixá-lo vários dias em infusão e coar depois disso. A nossa sexta erva a ser citada é a camomila, ou camomila inglesa, Artemis nobilis, ou a camomila alemã, Matricaria camomila. Original da Europa e da Ásia, da família das compostas. Suas partes usadas são as folhas e as flores. Nas tradições mágicas, ela tem como símbolo de prosperidade. Seu planeta, o Sol, o gênero masculino e uso mágico da prosperidade. A camomila possui duas variedades principais. A chamada camomila inglesa, que é perene, rasteira e com flores de forma semelhante a margaridas, e a camomila alemã, que não é perene e cresce na forma de um arbusto. Ambas são conhecidas da mesma forma no Velho Mundo, contudo, e usadas da mesma forma pelos antigos. Ela é conhecida até mesmo nos contos de fadas e nas canções de Ninar. Os egípcios acreditavam que ela podia curar a malária, e Dioscórides dizia que ela era muito eficaz para dores de cabeça. Já os espanhóis a utilizavam para aromatizar seus vinhos. Mas as tradições mais modernas reconhecem principalmente a camomila como o bom e velho chá das avós, usado principalmente para problemas digestivos e de verminoses em crianças. A tradição do grande herbalista grego não morreu, e ela também é usada para enxaquecas e também para dores musculares, tensão menstrual, insônia, além de possuir uma capacidade calmante bem conhecida. Misturada a hortelã e mel, também se torna eficaz contra gripes e resfriados. Na magia, é uma erva conhecida por sua ligação com a prosperidade material, e muitos jogadores costumavam lavar as mãos em chá de camomila antes de partidas que poderiam ganhar muito. A plantação de camomila ao redor da casa também é conhecida por espantar o olho gordo no Reino Unido. Nossa sétima erva a ser citada é a cavalinha, Equisetum arvensis, original do mundo inteiro, menos a Oceania, da família das Equisetáceas. Suas partes usadas são as folhas. As tradições mágicas a têm como símbolo da fertilidade, regida pelo planeta Saturno, do gênero feminino. Seu uso mágico é para instrumentos musicais de proteção. De longe, a cavalinha é um dos seres mais antigos do nosso planeta, andando pelo nosso mundo há pelo menos 300 milhões de anos,
desde o período Paleozoico. A cavalinha de hoje é muito menor do que as gigantescas versões do passado e acaba sendo muito confundida com o bambu. É uma planta medicinal de propriedades variadas, sendo bastante usada contra enxaquecas e, quando aliada ao alecrim, também é muito usada para o equilíbrio. Mulheres com mais de 40 anos costumam usar o chá de cavalinha, pois ela tem a capacidade de repor hormônios e minerais perdidos, ajudando principalmente na osteoporose. A medicina profissional usa a cavalinha para tratar hemorragias internas e externas, mas ela possui também sua quantidade segura para ser utilizada. Para evitar o teor tóxico, um punhado da erva fresca ou metade disso da erva seca se torna o bastante. Na magia, era acreditado que a cavalinha crescendo em vasos dentro de casa ajudaria as mulheres que queriam engravidar. E com ela eram feitas pequenas flautas que diziam ser capazes de espantar serpentes e encantar a pessoa amada. O chá de cavalinha exigia uma pequena decocção na chaleira de vidro. E então era usado um punhado da erva fresca, um punhado de uma mão só, para quem pensa em exageros, tá? Ou metade disso da erva seca em 1 litro de água. Devia ser fervido durante cerca de meia hora em fogo baixo e então deixado esfriar normalmente com a chaleira tampada para não perder o aroma. 3 xícaras ao dia são uma dose recomendada. Essa fórmula também pode ser usada em compressas para dores e a quantidade de erva utilizada deve ser o dobro daquela que é normalmente consumida. A nossa 8ª erva a ser citada é o dente de leão, ou Taraxacum officinalis, original da Europa e da Ásia, da família das compostas, com as partes utilizadas toda a erva. As tradições mágicas a têm como um símbolo da adivinhação, regido pelo planeta Júpiter, do gênero masculino, e tem o uso mágico para atrair espíritos. A lenda de origem do dente de leão é nitidamente ligada ao mito grego de Apolo. É dito que o dente de leão nasceu da poeira deixada pela carruagem do sol durante suas andanças, pois se abre ao nascer do dia e se fecha ao final da tarde. Seu nome grego, do qual deriva seu nome científico, mostra a sua ligação com a cura. Taraxos significa doença e acos significa cura. Conhecida pela medicina antiga da Europa e do Oriente Médio, hoje ela é considerada uma erva daninha na maior parte do mundo. Mas seu uso é bem reconhecido pela medicina. O extrato de dente de leão comprovadamente aumenta rapidamente o volume da bilis. E as decocções das folhas são tônicas, depurativos e também têm características laxantes e estimulam os rins, fígado e podem eliminar o colesterol e o ácido úrico, sendo úteis para má digestão, reumatismo, arteriosclerose, celulite e distúrbios circulatórios, desde que mantidas as utilizações e medidas seguras. Lembre-se sempre disso. Um chá de dente de leão ajuda a limpar bem a pele, sendo bastante eficiente para o clareamento das sardas. Principalmente se misturado com a cavalinha. Também funciona contra as espinhas, se colocado em compressas à noite. Magicamente, ele possui muitas superstições associadas e
como que ela deve ser sempre plantada na parte norte do jardim, para que os ventos sempre lhe sejam favoráveis, ainda que pouca gente pense em plantar dente de leão hoje em dia. E era acreditado que, para mandar uma mensagem para alguém distante, bastava soprar as sementes imaginando a mensagem. Era dito que um café feito com as raízes de dente de leão podiam aumentar muito as capacidades psíquicas natas da pessoa, e colocar esse mesmo café em um pote debaixo da cama podia atrair espíritos. E a última erva que nós vamos citar aqui é a erva cidreira, ou Melissa officinalis, original do Mediterrâneo, da família das labiadas, cujas partes usadas são toda a erva. As tradições mágicas a têm como símbolo do sucesso. É regida pela lua do gênero feminino. Uso mágico, amor e cura. Ela é conhecida como erva cidreira ou melissa, e sua capacidade curativa já surgia na grande Odisseia de Homero. Plínio, o Velho, dizia que as abelhas produziriam mais mel se a erva amassada fosse esfregada no interior das colmeias. Já Dioscórides dizia que a erva era eficaz contra picadas de insetos e mordidas de animais. A medicina árabe também usava a erva cidreira, além de ser um alimento comum naquela região. Ela também era de uso comum durante a colonização americana, seu chá sendo utilizado pelas senhoras imigrantes e suas filhas como calmante antitérmico, regulador do ciclo menstrual e tratamento para enxaqueca. E seus usos eram, e ainda são, comuns tanto à América do Norte quanto à América do Sul. E de fato suas capacidades para analgésicos são reais. Outro uso comum do chá de erva cidreira e é da cosmética, pois ajuda na cicatrização da acne, além de poder ser colocado, na forma de sachê para facilitar, no banho, como um tratamento para peles especialmente oleosas. Os usos mágicos da erva cidreira estão no fortalecer do amor, uma fórmula e uma fórmula muito comum é colocar ramos da erva no vinho, deixar por uns dias e beber com a pessoa amada. Uma outra simpatia comum é manter as folhas do bolso na esperança de atrair um novo amor. Lendas antigas falavam também sobre possibilidades de cura mágica de ferimentos, incluindo guerreiros que amarravam um buquê de erva cidreira no cabo de suas espadas para escaparem ilesos das batalhas. Um possível resquício de uma prática mágica cuja forma também nos foi perdida. Acredito que 9 ervas seja o bastante para todos. No texto escrito vocês vão encontrar algumas reflexões e um exercício a serem feitos, a serem respondidos sobre as ervas. Eu agradeço e lembro sempre, e lembro novamente, todas as ervas aqui estão exemplificadas apenas para termos de ilustração. Qualquer forma de utilização que envolva consumo interno deve seguir as suas recomendações de quantidades e proporções à risca. Onde não há uma descrição de quantidades e proporções, uma colher de chá para cada xícara de água ou para cada é o bastante. E em alguns casos, por exemplo, é o caso da arruda, todos os usos mágicos dela são comuns, mas nenhum
deles é. Mas nenhum deles é usado para consumo interno. Se agirmos todos com bom senso e sabedoria, o uso das ervas pode ser tão benéfico e poderoso quanto seguro. Bom, e com isso terminamos esse vídeo. Espero dúvidas sobre ele e discussões nos nossos grupos. Até lá!